Bem-vindo ao podcast Nem Tudo São Flores. E como você sabe, esse nome é bem sugestivo. E hoje nós trouxemos aqui uma pessoa que eu conheci recentemente. É uma pessoa que entrou, mas entrou diferente na minha vida. Chegou chegando, se eu posso assim dizer, porque foi um presente que aconteceu ao longo da minha caminhada. E não havia possibilidade de nós nos conhecermos. Mas nós nos conhecemos. E hoje eu apresento aqui vocês, meu amigo Cláudio Araújo. Bem-vindo aqui ao podcast Nem Tudo São Flores. E o Cláudio, gente, vocês vão conhecer e entender um pouco da história. Ele é um dos consultores empresariais mais conhecidos e reconhecidos do Brasil. Cláudio, bem-vindo ao podcast Nem Tudo São Flores. Marcos, o prazer é todo meu estar aqui, é uma honra. E falar desse nosso encontro é dizer que realmente é algo divino, né? Conhecer Marcos Flores através de um podcast, uma oportunidade em que a gente começou a ver conteúdos ligados ao segmento de reparação automotiva e de repente eu encontro ali aquele cara que está falando a mesma linguagem, trabalhando sobre ciência num segmento que é muito dinâmico na prática e através de uma ligação gerou toda essa história aí que a gente ainda tem muito a contar. É verdade, Cláudio. Gente, para vocês terem uma ideia, nós vamos contar aqui do que nós fazemos e de o que o Cláudio faz no Brasil. Qual é o que ele traz de expertise no Brasil. Mas, Cláudio, eu preciso, como para ser categórico aqui no nosso tema, né? Nem tudo são flores, meu irmão. Nós somos homens experimentados pela vida e continuaremos sendo experimentados. Mas vamos conversar não sobre quem o Cláudio é hoje ainda. As pessoas, você conhecerá quem o Cláudio é hoje, quem ele está cada vez mais se tornando em autoridade no Brasil. Mas, meu irmão Cláudio, conta um pouquinho da tua história, mas conta um pouquinho do que deu errado. Nós estamos aqui nesse lugar hoje para dizer não necessariamente aquilo que deu certo, mas, sobretudo, dizer também do que deu errado. Começa, se você se incomoda de falar hoje, o que você faz hoje, aonde você está presente, aonde você tem transitado em todo o Brasil, quem é o público que te assiste. E depois de você falar disso, vamos falar de como tudo começou quando deu errado. Perfeito. Vamos lá. Marco, começou tudo, né? Eu vou contar essa história, mas hoje a gente está inserido dentro do mercado de gestão, especificamente na área de reparação automotiva. Então, você que é de oficina, a gente tem hoje a oficina, o mercado estudado como ciência. Nós criamos uma metodologia para trazer a esse empresário que muitas vezes, né, ou a maior parte das vezes, empreende lá na área operacional, é um ex-mecânico, ou alguém que vem mesmo da prática do dia a dia, entregar um conteúdo que ele possa entender que a oficina, mais do que a oficina, é uma empresa, ela tem uma gestão. Então, nós criamos uma metodologia baseada numa experiência que a gente vai ter oportunidade aqui de descrever e com uma forma muito rápida, hoje a gente consegue posicionar a empresa a levar uma lucratividade de 20%. Como o propósito do nosso projeto maior de todo é contribuir com o crescimento do segmento de reparação automotiva, então a gente tem procurado entregar esse conteúdo da melhor forma possível, inclusive gratuito, está lá no nosso canal do YouTube, está lá no Instagram, está nas nossas palestras, está aqui no podcast, que a gente tenha a quem está nos assistindo a oportunidade de tocar o coração e entender quanto ele pode ganhar e fazer com que esse ganho possa multiplicar em outras famílias. Então, hoje o meu posicionamento é levar a gestão estratégica para oficinas e potencializar resultados, levando a oficina a um lucro de 20%. Olha que coisa relevante, Cláudio. Eu milito profissionalmente, né, dentro de um canal de alguns fabricantes, de distribuidores e de varejos. Mas eu nunca militei profissionalmente dentro do canal do reparador, do aplicador. E é exatamente nesse canal, gente, que o Cláudio é um doutor nesse assunto. O Cláudio é um cientista de dados nesse assunto, né? E nós vamos entender, e o Cláudio tem muita autoridade sobre isso em todo o Brasil. Então, todas as mercadorias que são adquiridas em quaisquer balcões de autopeças em todo o Brasil, ele é aplicado em oficinas em todo o Brasil. E esse aplicador, que é um elemento, um braço determinante no segmento, determinante,
Sem esse profissional, sem esse canal de aplicação, não existiria o canal de reposição automotivo, porque ainda que essa peça seja comprada, ela, como se ela seria instalada sem esse profissional precioso no segmento. E como eu falei, o Cláudio é um cientista nesse segmento. E é estranho, sabe, Cláudio? Porque quando nós falamos de cientistas, dá a impressão que cientistas vivem exclusivamente em laboratórios. E cientistas são reais. Aqui está uma dessas pessoas que vivem ciências de dados, militando profissionalmente nesta área. E o Cláudio tem muita autoridade nisso, né? Isso nos qualifica, nos coloca nessa mesa, né, Cláudio? Como alguma autoridade. Cláudio, essa autoridade que veio sobre a sua vida, ela veio através de quantas perdas, o que você perdeu, ou o que você doou, ou o que você renunciou na sua vida, para que esses benefícios, esse reconhecimento hoje que o Brasil inteiro tem sobre você, ele não foi construído através de rosas. Ele foi construído possivelmente através de espinhos. Quais foram os espinhos que te trouxeram até aqui? Marcos, muito bom falar sobre isso, Sim. porque exatamente nas dificuldades é que o homem pode se afundar ou ele pode se fortalecer, né? A minha história, ela começa, inclusive, vou até dar o tema aí do primeiro capítulo do meu livro, que diz que a inspiração vem do berço. Eu sou filho de um administrador que tem no Ceará, Piauí e Maranhão a carteira número 1. Então, ser filho do número 1 já traz uma responsabilidade muito grande. Meu pai é a carteira número 7 do Conselho Regional Federal de Administração. E já aos 14 anos, já o acompanhava em palestras, em aulas, e tinha aquele momento ali, um momento muito prazeroso, que não é normal para um garoto de 14 anos estar numa plateia de uma fala de gestão. Naquela época, eu falava gestão, era administração de empresas. E aquilo foi me inspirando. E meu pai é empresário, ele tinha uma empresa de um plano de saúde, foi o primeiro plano de saúde do estado do Ceará, e eu já com 15 anos, 16 anos, as minhas férias eram trabalhando na parte operacional, entendendo o processo, entendendo a relação com as pessoas, e aquilo foi me dando muito potencial. Quando entrei na faculdade, eu já vinha com todo esse ingrediente, foi um catalisador que levou para uma aceleração em todo o processo. Mas como nem tudo são flores, nem tudo são flores, nós tivemos uma dificuldade muito grande na empresa, ela passou por crises e chegou ao ponto de fechar. E aí foi minha primeira queda. E nessa queda eu tinha 21, 22 anos e eu tive grandes sofrimentos, mas eu tive uma capacidade de resiliência que me fortaleceu muito. E uma das coisas que eu vi nesse momento é a atitude do homem sob uma postura da humildade. A vitória não obrigatoriamente está no momento só financeiro, mas de como você vai tratar pessoas que estão contigo na hora que você está atravessando o deserto. E esse atravessar o deserto nos trouxe muita força, nos trouxe muita conhecimento, nos trouxe muitas habilidades novas. E quando eu trago isso para dentro do meu dia a dia, porque a minha tratativa é com empresários, e aí eu lido com empresários que estão passando grandes momentos, mas também lido com empresários que não estão passando momentos. E ali quem fala não são os números dele, mas eu sei como é que está a batida do coração. Então, essa dificuldade que a gente teve nesse momento foi um marco da virada da minha empresa. Ao sair da empresa, também tive a oportunidade de ser acolhido, né? Alguns amigos se afastaram, alguns clientes, né, acharam que não tinham mais a competência que eles imaginavam, mas outras pessoas chegaram e na minha vida chegou um cara chamado Beto, você já teve a oportunidade de conhecer. E 30 dias depois que a empresa do meu pai fechou e eu tive que tratar das coisas difíceis, ele me chamou para tomar uma cerveja de forma rápida e me fez 3 propostas. Uma, eu tinha perdido meu carro, ele me emprestou um carro dele. Segundo, ele me disse que na empresa dele eu continuava sendo honrado como um profissional. E a terceira, ele me ofereceu um emprego, né? Um emprego e um salário. E eu recebi o carro, recebi as honras, mas o salário eu ainda negociei para ser um pouquinho melhor. Porque, sabe como é? O cara tá na dificuldade. Na época ele me ofereceu 2.000, eu disse, Betão, vou por 2.500. E ele disse o nome feio, mas eu disse, não, deixa eu justificar. Eu tinha recebido uma proposta no valor de 2.500 e, naquele momento, o valor pesava muito. E eu aceitei a proposta, ele me fez os 2.500, eu fui trabalhar, e ali entrou a era da oficina, porque essa empresa é uma oficina, uma escola na minha vida, ainda é uma referência muito grande. E também, ao passar 3, 4 anos trabalhando com ele, ele me deu uma proposta de ser sócio dele.
E nós entramos no empreendimento, abrimos uma segunda loja, e a segunda loja trabalhava com pneu. Nós, na época, não estávamos preparados em termos de dimensionamento de capital de giro, e, de novo, entramos em crise. E essa crise, mais uma vez, mostrou. E aí eu falo para quem estiver passando crise, ou quem possa vir passar uma crise, tá? É muito equilíbrio e parceria. Se você tem um projeto verdadeiro, as crises ela vêm só para te testar. E aí, dentro dessa turbulência, eu não me lembro de um dia que a gente teve algum desgaste entre eu e meu sócio. Divergências várias, mas sempre a gente teve a capacidade de chegar a um consenso. Essa palavra consenso ela é muito forte. Não é a maioria, é o consenso. É discutir qual é o melhor caminho e encontrar realmente a melhor aliança. E aí passamos, tivemos a necessidade de absorver um outro sócio, foi muita crise, mas mais uma vez, aquilo me trouxe muita bagagem. Aquilo me faz hoje estar mais preparado para entregar ao meu cliente, para entregar a minha comunidade, para entregar ao meu público, tá? Sempre aquela ideia de que tenha certeza que você tem um projeto certo, você não vai desistir porque tem turbulências. E aí nessa caminhada, né, talvez tiveram outras dificuldades, mas o nem tudo foram flores, foram exatamente nessas duas grandes oportunidades, que diga assim, apesar de perdas, foram grandes conquistas. Olha aí, Cláudio, você veja que, gente, esse detalhe da vida do Cláudio Araújo, em que ele recebeu do Beto, é Beto Scar, né? Beto Scar. Que é um grande sujeito, tive a oportunidade de conhecê-lo. Um abraço, Beto. Depois eu sei que você, no seu tempo, vai ver também. Mas, Cláudio, tudo são frutos de escolhas. Os nossos destinos são definidos por escolhas. Quando você escolheu aceitar essa proposta que te foi feita, apesar que, como você falou, negociada, né? A época, o salário de 2.000 para 2.500, tudo certo, tudo bem, mas foi uma escolha que você fez. O nosso destino, gente, é definido por escolhas. Muitas vezes, Cláudio, nós não sabemos, e as escolhas do sucesso da vida não têm placas indicativas. Não há placa claramente indicando que aqui é sucesso e aqui não é sucesso. Essa tal faixa que é sucesso, você só a encontrará, vírgula, se a encontrar no final da corrida. Mas tudo começa com uma escolha. Saiba fazer escolhas corretas. Todas as coisas que deram errado na vida de qualquer pessoa, de qualquer empresa, foram frutos, Cláudio, de escolhas. Parece que as escolhas, elas sempre determinarão a possibilidade da correta chegada. É óbvio que durante o caminho é muito precioso. E no caminho, Cláudio, haverá várias sinalizações de coisas que dão certo e de coisas que dão errado. Mas eu até falei no outro podcast aqui que os sinais do que dão certo e os sinais que dão errado são muito similares ao longo de quase toda a caminhada. E você veja que, apesar dele ter feito uma escolha de caminhar com uma proposta que foi feita e caminhou, e parece que deu uma coisa, parece que era um caminho certo, fruto de uma escolha correta, e foi. Ainda assim, se eu entendi corretamente, houve um segundo momento que, mais uma vez, uma grande dificuldade financeira, mais uma vez chegou, ainda que você tivesse feito a escolha correta. Quantas vezes você já fez a escolha correta e ainda assim deu errado? O Cláudio Araújo fez a escolha correta, lá com o Beto na narrativa dele. Mas ainda assim, por todo o esforço que foi feito, ainda assim, não chegou o momento que desse a história completamente certa. E é exatamente assim, Cláudio, que funciona a vida. Para que tudo dê certo, não significa dizer que durante toda a trajetória será feitas só de honrarias, só de recompensas. Qual é o homem, qual é a mulher que tem sucesso na sua vida, em que não deu tropeços, que não bateu cabeças, que não teve dias de angústias, dias de lágrimas? Agora, não há um homem e uma mulher de sucesso nesse país, por mais sucesso que teve, que não teve noites absolutamente traiçoeiras. Não é verdade? E aí, Cláudio? Aí, voltando para chegar aqui ao Cláudio hoje, eu volto aqui a palavra a você, meu irmão. E vamos a um momento em que deu errado, mais uma vez ali,
por uma leitura de mercado, deu errado a sociedade em um momento com o Beto, se assim eu entendi, e ali, mais uma vez, precisou-se recomeçar mais uma vez, foi isso? Isso. E como que foi esse nem tudo são flores naquele momento? Porque naquelas madrugadas, naquelas noites, naquele momento ali da sua vida, você não era um centímetro, um pequeno detalhe do homem e do reconhecimento que o mercado percebe em você. Naquele momento, se eu entendi corretamente, uma pessoa te estendeu a mão, uma pessoa reconheceu em você valores cujo seu saldo bancário, possivelmente à época, dizia que você não era aquela pessoa com aquela honraria, com aquela confiança. Isso já aconteceu comigo, Cláudio. Então eu sei da autoridade que nós somos revestidos nesse momento, quando o teu saldo bancário diz que você é uma pessoa muito menor do que você é. E nós somos, muitas vezes, limitados pelo saldo bancário. Puxa o teu saldo bancário aí agora. Aí você vai lá, entra no seu banco e puxa o seu saldo bancário. Você nunca será o que o teu saldo bancário diz. Se muito, quer dizer que você seja feliz, seja próspero. Se pouco, se negativo, quer dizer que a sua vida está destruída. A minha e a sua vida foram determinadas por escolhas nos saldos negativos mais negativos das nossas vidas, possivelmente. A minha vida foi assim, meu irmão. Saldos negativos me construíram. Saldos negativos te construíram. Voltando ao momento dos saldos negativos, como que foi o recomeço a partir desse momento da segunda quebra? Bem, cada crise que nós temos, Uhum. ela vai abrindo novos cenários, vai abrindo novas trilhas, tá? E aí vai muito da postura de cada um. Alguns se prendem muito na derrota, e aí gera angústia, gera depressão, né? Gera um caminho que a gente até conhece algumas histórias, mas geram também sempre muitas oportunidades. A questão está muito para onde você quer olhar. Está muito na tua cabeça, está muito na crença que você tem no seu potencial. Então, uma derrota não quer dizer que você é frágil, uma derrota é realmente um momento de reflexão. E aí, nessa derrota que nós tivemos, me surgiu a oportunidade de voltar para onde eu comecei, fazendo ainda lá na faculdade minhas consultorias júnior. E aí tive a oportunidade de levar esse meu conteúdo, esses aprendizados de vitórias e derrotas para outras empresas. E surgiu uma luz naquele momento, numa oportunidade de um credenciamento junto ao Sebrae. Tá? O Beto também, mais uma vez, foi muito parceiro e ele me chama de diretor, né? Esse diretor, você precisa sair diretamente da empresa. Cada novo cliente que você sair, você tira uma fração de tempo até o momento que você migre totalmente para o seu novo projeto. E aí eu fui para o Sebrae é uma casa maravilhosa, também com um propósito muito bonito. E nós começamos a trabalhar várias empresas em vários segmentos, trazendo para a minha história, trazendo para o meu currículo, né, de conhecimento, cada experiência. Então, são segmentos diferentes, são pessoas diferentes, são momentos diferentes. A gente foi juntando essa caixinha, mas a minha ligação com a Betoscar, e aí para quem trabalha com oficina sabe o que eu vou dizer, é um segmento que a gente entra e se apaixona. Tá? Eu digo que são bandos de louco, porque é um segmento super trabalhoso, dá problema todo dia, mas quem entra não consegue sair, é uma paixão. E eu comecei a ter uma carteira de clientes muito voltado a oficinas pela história que eu estava já passando pela Betoscar. E aí surge mais um anjo na minha vida, chamado Ranieri Leitão, né? Que bom que você conhece os meus anjos. Conheço. Ranieri Leitão, logo no meu início. E aí, como é importante, né, você entender as pessoas que estão do teu lado. Ranieri me ligou e pediu para eu ir a uma reunião com ele numa quinta-feira, às 14 horas, lá no sindicato. Eu não pergunto ao Ranieri o que é, se ele chama, eu vou. Não interessa o que é, eu vou. E ao chegar nas peças, ele abriu a porta, eu entrei numa sala, tinham 5 pessoas. Ele pediu para me sentar, ele olhou para o público e disse: vocês estão diante do melhor consultor de oficinas do Brasil. Olha, eu estava lá ainda querendo me reerguer, né? Ele me deu ali um moral que não sei se eu merecia naquele momento, ou se ele estava pelo menos enxergando o futuro do que a gente tentaria ser. E ele disse: vocês já têm a oportunidade de ter hoje, de uma forma econômica, uma pessoa que conhece bem o segmento. E cerca de 1 hora depois eu fechei aquela porta e saí com 3 contratos. Para quem trabalha com consultoria sabe o quanto é difícil você startar. Porque se você não tem cliente, como é que você vai se vender? Quem vende consultoria vende credibilidade, precisa vender história. E dali eu já saí com 3 clientes ali, foi assim um arranque, sabe quando o carro não tá pegando, o cara ali, todo mundo se junta, empurra o carro sai em alta velocidade.
E aí eu comecei, dentro desse trabalho com o Sebrae, com a minha carteira particular, mergulhar muito numa coisa que eu vi como oportunidade. A pequena empresa, ela se detém muito a sua carga de tempo do proprietário a coisas operacionais. E a minha missão foi fazer com que o empresário entendesse que ele tinha que tirar parte do tempo dele para pensar a empresa dele de forma estratégica. Colocar sistema para funcionar, desenvolver DRE, analisar números, analisar performance. E quando a gente faz essa migração da mente do empresário, a empresa entra numa nova fase muito mais próspera. E isso começou a funcionar e a minha carteira foi de 10 para 20, de 20 para 30, de 30 para 40. Batemos 60 clientes de uma forma muito rápida e isso foi um momento assim de prazeroso de estar ajudando as empresas e, claro, prazeroso também de estar alicerçando o nosso projeto. Você veja a experiência de vida do Cláudio. Até aqui você está conhecendo um pouco do Cláudio. Por isso que eu falei que o Cláudio era um... Era não, é um doutor no assunto, né, Cláudio? E às vezes as pessoas se apresentam como doutor porque tem um título, mas não tem a autoridade. Às vezes as pessoas se apresentam como cientista, mas na verdade, se tirar algumas documentações, alguns acessos de informação, não tem conteúdo nenhum para passar, né? Quando você fala que o Ranieri falou sobre você nessa reunião, e o Ranieri é para quem o conhece, sabe do valor daquele homem, para quem não conhece, procure conhecê-lo. Você só receberá coisas muito boas daquele homem, porque não tem a ver com o cargo que ele ocupa, tem a ver com o ser humano que ele é. E o Ranieri, acho que ele nunca vai caber num cargo, porque ele sempre vai ser maior do que o cargo. O CPF vai ser sempre muito maior do que qualquer CNPJ que ele represente, por maior que seja o CNPJ que ele represente, né? Então, estamos falando aqui do presidente nacional do Cinco Peças Brasil, e ainda que esteja dentro de uma... presidente do Cinco Peças Brasil, é estranho, mas ele ainda é maior do que o cargo. Não é verdade? É estranho e quem o conhece sabe verdadeiramente do que nós estamos aqui falando. Mas, Cláudio, sempre nos momentos difíceis da nossa vida, parece que algumas providências são tomadas. E quando eu falo providências, eu não quero aqui trazer nenhuma espiritualidade, porque o nosso bate-papo não é esse, nem é um podcast para isso. Mas eu creio que há determinados momentos na nossa vida em que são momentos que definem a nossa vida, escolhas. Quando você recebeu esse telefonema do Ranieri, como você falou, você poderia não estar bem naquele dia, você poderia não estar disponível naquele dia, você poderia ter tantas possibilidades para não ir naquele dia. Porque possivelmente você, quando o seu telefone tocou e você não quis atender, ou você disse ou você atendeu e disse que não poderia, poderia ser uma chave de uma porta que se abre na nossa vida, que sela os nossos destinos. Nós nunca saberemos quais chaves abrem ou quais chaves fecham destinos na nossa vida. O que nós temos que fazer para nos ajudar muito, nos direcionar, é ter pelo menos a percepção de quais são as pessoas com quem nós andamos. Definir com quais pessoas você vai andar é uma grande chave que vai definir o seu destino. Pessoas, Cláudio, que são inconsequentes, pessoas que fazem ações e de uma forma inconsequente, são as pessoas que mais sofrem as consequências desses atos. Então procure andar com pessoas que sejam pessoas relevantes. Pessoas relevantes não são pessoas que são influencers, não são pessoas que são conhecidas no Brasil inteiro. Nós tivemos pais que foram relevantes na nossa vida. Tive um pai e tenho uma mãe que é muito relevante na minha vida. Você teve o seu pai e a sua mãe que foi muito relevante na sua vida. Pessoas relevantes são diferentes de serem pessoas reconhecidas e importantes para o mundo. Quando nós nos aliançamos, Cláudio, com pessoas relevantes, as escolhas, os destinos passam a ter as consequências dessas direções, desses chamados, dessas pessoas que vão na nossa vida. E a gente já caminhando para a estrutura do que está dando certo hoje, você já colocou o pé hoje, né, agora nessa conversa, né? Eu já estou com tantos clientes. Então, as flores já começam a ser diferentes agora, né? Aquelas flores murchas, aquelas flores mortas, aquelas árvores na nossa vida já sem vida, chegando ao fim, começam a renascer, não é verdade? E renascem do deserto. Gente, preste atenção no que eu vou falar com vocês.
Cuidado com quem vocês colocam mais uma vez na mesa de vocês. Olhem com quem vocês andam. Chequem as ações de quem vocês andam. Essas pessoas com quem vocês andam, sempre de alguma forma, ela vai te abençoar com aquilo que está sobre a vida dela, ou ela vai trazer também as consequências das escolhas que elas fizeram sobre a vida delas. Nós dois somos frutos de pessoas que nós escolhemos para estar na nossa mesa, né? E em um momento de dificuldade, em um momento em que todos nós somos sujeitos a isso, saldo bancário não vai determinar e vai mudar o nosso destino. O que determina o nosso destino são ações, pessoas, e nós nos colocarmos sempre nos lugares certos. E aí, Cláudio, eu vejo sempre isso, sabe? Nós somos pessoas que procuramos nos esforçar para aprender o máximo possível. O máximo possível, gente, não é se colocar acima de ninguém, nem melhor do que ninguém. Mas eu, Cláudio, eu sei que o teu estilo é o mesmo, a gente tem um estilo muito parecido de aprendizado, nós aprendemos muito também, óbvio, por estudo, mas muito por observação. Nós somos observadores da vida, nós somos testemunhas da vida. E para se aprender aquilo que o Cláudio vai falar, do que ele faz efetivamente, você vai conhecer um pouco do que o Cláudio é hoje, o que ele faz hoje, quanto ele pode mudar a tua vida, esse homem aqui, do que ele faz, foram frutos de observação, e eu sei que você observa. Mas é um fruto de observação que você faz durante mais vezes. Quantas vezes? Se você olhar para um quadro, eu não sou um apreciador de obra de arte, sabe, Cláudio? Eu nem tenho cultura artística para isso. Mas para aqueles que o têm, deve observar um quadro durante muito tempo e muitas vezes. E para quem tem essa arte, para quem tem esse dom, pode ser que a cada vez que ele aprecia aquele quadro, ele consegue enxergar algo que ele ainda não via. Eu digo isso, gente, porque o Cláudio é um homem resiliente. Pessoas que são resilientes irão mais longe do que qualquer gênio. Pessoas que têm predisposição para continuar insistindo de forma sensata, sábia, para que entre numa curva de aprendizado por observação e olhando aquilo várias e várias e várias e várias vezes, verão coisas que é impossível que a gente veja olhando só uma vez, só duas vezes. E esse ato de repetição, de observação, que é um ato que só... Quando eu falo o Cláudio é um doutor, o Cláudio é um cientista de dados. Gente, ciência de dados não quer dizer que a pessoa é extremamente qualificada e coloque a ela para ela ser um doutor porque ela tem uma qualificação de inteligência nata para isso. É óbvio que sim. Mas a repetição, quantas vezes você olhou para a mesma coisa procurando ver sempre coisas iguais? E aí, Cláudio, eu e você, nós somos homens, e aí as mulheres que militam também nesta área que nós já militamos, nós somos pessoas que nós temos que ter um cuidado muito grande, eu sei que eu e você tem. Gente, quando você fala assim, poxa, você cair na mesmice. Quando você fala que a palavra mesmice coloca pessoas em um lugar pequeno, porque a pessoa que faz coisas que são mesmices repetem as mesmas coisas. E gênios repetem as mesmas coisas. Talvez grandes diretores de grandes companhias caíram nas suas mesmices mesmo. Não tem a ver com os certificados, com as pós ou com os mestrados que eles fazem. Todo ato repetitivo, que ele não traz uma revisão e uma maturidade sobre aquilo, por mais gênio que você seja, é uma mesmice. Só que o Cláudio que está aqui, ele procura fazer com que a mesmice não faça parte da vida dele. Todas as pessoas que se colocam como observadores da vida nunca viverão mesmices. Sabe quem é, Cláudio? Que são pessoas que eu acho que vivem mesmices? Pessoas realmente que podem viver graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado, não importa. Pessoas que ocupam cargos de presidência, são CEOs da empresa e estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos na mesma posição mental, na mesma posição de se relacionar com as pessoas e se perdendo no cargo. Porque o cargo, o crachá que a pessoa leva, pode levar dela a maior das virtudes que levam as pessoas a prosperar. Serem observadores da vida para que nunca caia nas mesmices do que se aprendeu em qualquer lugar. E falando das mesmices, que eu sei que você passa longe disso, quais são os projetos, Cláudio,
que não fazem com que você viva uma mesmice de olhar as coisas ao mesmo tempo, a todo ponto. E as empresas, Cláudio, podem ser as maiores empresas do Brasil ou as menores. Você pode estar sendo vitimado pela mesmice. E a mesmice está exatamente nisso. Olhar e não sair do lugar. Há muitas pessoas, Cláudio, que ocupam cargos, têm saldos bancários maravilhosos, mas vivem a mesmice todos os dias. O que você faz para que essa mesmice não faça parte da tua vida? Quais são os projetos que o Cláudio Araújo tem? Quais são os canais que você criou para que essa mesmice não faça parte da tua vida, meu irmão? Que reflexão fantástica, mano. Leva a gente assim a um nível de profundidade muito grande, né? Sair dessa superfície técnica e entrar numa profundidade mais humana. Exato. As crises, elas são muito boas, porque é uma forma clara de você entender que precisa mudar. Mas a arte está em saber que tem que mudar quando está tudo dando certo. E isso que você falou faz a levar a reflexão do que aconteceu exatamente nessa minha trilha. Então, 2019, tudo dando certo, meus 60 clientes, né? O saldo bancário já estava melhor. E às vezes a gente se acomoda e senta em cima desse momento, mas o mundo é muito dinâmico e eu comecei a enxergar que eu já estava atrasado para um mundo digital, né? Porque eu sou da geração ainda analógica. Eu nasci analógico, nasci não tinha computador, né? E aí a gente tem que se adaptar ao um novo mundo, e a palavra adaptação ela é muito forte. Quando você já nasce numa geração, aquilo já é seu, né? Já vem no teu DNA. Em 2019 eu disse, tenho que entrar no digital. É claro, tá tudo dando certo, mas pode não dar certo amanhã, esse digital é realidade, ou pode continuar dando certo e ter algo mais certo a acontecer. E aí eu procurei uma assessoria, procurei uma, duas, três, e aí eu entro novamente, surgiu mais um anjo na minha vida. Eu encontrei com um amigo consultor de longas datas, de época de Sebrae, se chama Charles França, e chamei o Charles para bater um papo, nós tomamos um café, e esse café ele foi transformador. Esse café, ele disse para mim, ele assumiu o meu projeto, nós fechamos uma parceria diante de um produto digital, e ele disse, Cláudio, para começar, você quer ser consultor? Eu disse, é isso que eu quero. Consultor no mundo digital, sim. Ele disse, então tu vai ter que escolher um segmento para se especializar. E em questão de 5, 10 segundos, eu disse, eu já sei o que eu quero. Eu quero ser consultor de oficina. Claro que eu me arrependi logo depois. Rapidamente eu me arrependi. Nossa, de oficina é muito pequeno, só oficina. Eu tenho um mundo todo, eu escolhi ali um grão para trabalhar. Mas Deus é divino. Deus abençoa. Deus dá a graça. Ele já estava vendo o que é que eu ia conseguir, né? Tem que Enxergar abençoar, lá, tem escolheu que logo isso. abençoar. Nós É que, só nem, é oficina. que nem o gênio da lâmpada. Escolhe aí 3 desejos. Não, só quero Só um. quero um. Só quero um. O que E eu será que quero? não pode ser oficina autopeça? Não, é só O que oficina eu quero? mesmo. Só quero que o Corcel 2 não isso. É É meio isso. isso, é isso. E o Oficina veio de uma forma muito inspiradora. Aí veio lá da BSK, veio dessa paixão que eu já falei, e disse: vamos trabalhar oficina, vamos trabalhar oficina. Fizemos o primeiro produto, né? E como sempre, o primeiro produto vai fracassar, não se preocupe, vai fracassar. O primeiro produto é para aprender, não é para viralizar. A viralização ela vem, as pessoas que viralizam, né? A gente honra, mas às vezes a gente não conhece toda a caminhada dessa pessoa até chegar lá. E nós começamos esse projeto chamado O Segredo das Oficinas Lucrativas. E o que é que nós fizemos com esse projeto? Eu adaptei a minha metodologia de posicionamento estratégico do empresário de pequena e média empresa, que ele trata de dados, a gente faz aí um cruzamento de vários dados, explode isso em 18 indicadores, tem um bloco econômico para ver se tem lucro, tem um bloco financeiro para ver se tem caixa, e tem um bloco operacional para ver performance. E aí eu comecei, nos clientes que eu já tinha, vamos falar uma carteira aí de 10 oficinas, a minerar esses dados, colocar num BI e começar a entender o comportamento e estudar aí sim a ciência da oficina, Por observação por e observação. técnica. Então vamos lá, eu calculava uma produtividade. Então, qual a produtividade média da oficina? Naquela época dava R$ 8.500 de venda de serviço por mecânico. Então eu ia olhar o comportamento das empresas que tinham menos de 8.500 e observar o comportamento das que tinham mais de 8.500. E começar a ver que as boas práticas sendo disseminadas em outras áreas, o que é que a gente ia conseguir? Que essa média se elevasse. Então não é mais um pensamento individual da empresa, mas era uma empresa influenciando outra através desse meu canal de comunicação. Aí nós abrimos o nosso canal de YouTube, que hoje está lá, O Segredo das Oficinas Lucrativas. São quase 300 vídeos hoje, curtos,
vídeos de inspiração, vídeos de dicas, vídeos de experiência, e essa é uma forma de atender o nosso propósito de entregar ao setor conteúdo gratuito. O intuito aí não é monetizar, o intuito aí é disseminar. E começamos a trabalhar esses números, e esses números passaram a ser parte de palestras, de matérias de revista, de consultas do sindicato, e naturalmente essa onda foi trazendo novas oficinas, e de 10 foi para 15, de 15 foi para 20, e hoje a gente atende mais de 50 oficinas no Brasil, por consultorias, por mentoria, por treinamento. Então foi subdividindo em vários produtos. Então nós temos um produto que é o Ego, Escola de Gestão de Oficina, de forma presencial, nós temos o Ego de forma digital, nós temos o Sol, que é o Segredo das Oficinas, nós temos... E a coisa foi começando a tomar um corpo, e quanto mais a gente vai mergulhando nesse grãozinho da escolha, a gente entende que entrou em outra praia. Ô, Cláudio, deixa eu entender aqui. Então, começou com o segredo das oficinas lucrativas. Para que a nossa audiência entenda isso, nós vamos marcar aqui para que as pessoas te sigam. Então, esta é uma solução que você apresenta no segmento. E você falou do Ego. É uma outra solução? Ou é um complemento da solução? Bem, fala disso aqui, da Ego. Importante. É. O segredo é o projeto. O segredo é o projeto. O segredo das oficinas é o projeto. Sim, ele é o alicerce do projeto. Perfeito. Em cima desse segredo vem produtos e vem soluções. Então, como solução, nós temos o Ego, que é a Escola de Gestão de Oficinas, que ela são cursos semestrais que ocorrem em Fortaleza, em parceria com o Sistema 5 Peças. Nós temos o Ego, para quem não está em Fortaleza, ele é um produto digital que está na Hotmart, disponível para ser adquirido. São 52 horas, são 52 módulos, né, de aula, abordando gestão de estoque, gestão financeira, gestão de pátio, ou seja, tudo aquilo na área operacional. Digital. Então, quem disponível. Disponível. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, esse bate-papo nós estamos fazendo aqui, para quem é do Rio Grande do Sul, pode acessar aqui, vai lá na Hotmart, que tem esse teu produto lá. Tem esse produto lá para ajudar a fazer essa abertura de mente, de fazer a aplicação de várias estratégias, frutas das experiências que a gente tem de outras empresas. E nós temos produto como palestra, nós temos produto como seminários. Hoje nós temos um produto fantástico, que a gente faz, inclusive, de graça, 0800, dentro do propósito, se chama Bate-Papo. Né? O Bate-Papo, eu trago 3 empresários, eu trago 3 gerentes de loja e trago um público para trocar ideias, trocar experiência. É sempre muito rico essa oportunidade. Nós temos um produto que é uma visita técnica, então a gente tem 2 oficinas de referência em Fortaleza. Nós tivemos na Autop, inclusive, levando pessoas do Brasil todo para fazer. Então, tudo aquilo que a gente puder levar para aumentar a percepção e, principalmente, a inspiração, né? Mas não esqueça, inspiração tem que se unir à atitude. Se você está inspirado numa palestra, numa visita, num bate-papo, mas no outro dia você não tomou atitude, não adiantou nada, você perdeu o tempo. Tá? Então, esse foi o movimento que vem dando corpo, e que aquele grãozinho que eu escolhi lá atrás, que eu me arrependi só por 10 segundos, já voltei, já me agarrei com ele fez com que aquilo que eu estava tentando fazer a nível de Fortaleza me deu hoje uma visibilidade a nível Brasil. Eu fico muito feliz. Eu não estou falando de monetização, tá, Marcos? Eu estou falando de propósito mesmo, de contribuição. Isso é muito forte. Isso eu trago da raiz lá, da aprendizado do meu pai. Eu trago muito da cultura que eu aprendi na Betscar. Eu trago da liderança magnífica do Ranieri Leitão, que é um cara que faz o bem. Ele chama a corrente do bem. Né? Vamos fazer o bem por si, ele retorna para a gente. Então, quando eu falo tudo isso, eu não dou a conotação comercial. É evidente que a gente precisa da monetização, mas ela não é a prioridade. Quanto mais a gente conseguir contribuir, melhor. E aí agora surgiram algumas parcerias, inclusive direto com o Sebrae do Acre. Né? O Sebrae do Acre nos abraçou, estamos lá com um projeto corrente, contribuindo com 16 oficinas, temos aí depoimentos maravilhosos. Recebi agora um vídeo deles assim, que me levou até a emoção, de pessoas falando em transformação. Então, esse terceiro anjo, né, que foi o Charles Francis, me abriu esse novo canal, me apoiou, ainda hoje é meu parceiro dentro desses projetos. E em um determinado momento, a gente também tem um outro produto em parceria com 5 Peças, que é um seminário chamado Desafio, tá? Onde a gente também traz
palestrantes do Brasil todo para levar conteúdo para o nosso estado, a coisa foi acontecendo. Eu tive uma oportunidade de ser chamado pelo Balcão Automotivo para fazer também uma bateria de podcast com eles e fizemos muito bate-papo. E acompanhando, tá, o Balcão Automotivo, eu tive a oportunidade de conhecer Marcos Flores. E lá estava Marcos Flores, sempre que anunciava que tinha podcast com Marcos Flores, eu ia lá assistir. E eu vou confessar para você, o primeiro eu não aguentei. Eu desliguei porque era conteúdo demais, eu fiquei cansado, minha cabeça. E você falava, eu fazia conta. Tu falava muito rápido, a minha conta não dava conta do que você falava. E eu desliguei e disse o seguinte: não, vou assistir isso aqui amanhã, tá? Vai ficar gravado, eu assisto amanhã. E um podcast seu de 1h40, porque você sempre os podcasts se estende. De 1h40, eu acho que eu levei 3 horas assistindo e fazendo conta. E o mais magnífico de tudo, Marco, tuas contas batiam com a minha. Eu só encontrei um outro louco, os meus números estão certos. Eu tô acreditando que produtividade é isso, que markup é aquilo, que isso é isso. E aí eu fui validando uma série de coisas e logo em seguida, era já próximo a outubro, eu ia ter o desafio e eu disse: Jesus está mandando aqui o cara que vai ser o palestrante do próximo desafio. E eu liguei para o Silvio Rocha, ele Silvio me Rocha. deu o seu telefone e eu de imediato liguei para você, né? Você deve lembrar desse Lembro. momento. E você já me atendeu, meu querido. Você não sabia nem quem estava do outro lado, mas já era querido. Meu querido, que você precisa sempre nessa sua postura, né? Muito, muito servidora, uma postura muito de acolhedora. E você olhou sua agenda estava aberta, porque Deus mandou aquela data para nos unir. E você disse: Cláudio, vou sim, vou a Fortaleza participar do seu evento. Lembro, inclusive, de um fato interessante que achei muito bonito, que eu perguntei seu orçamento e você disse: não, não se preocupe, que não é por dinheiro. Eu disse: não, mas nós temos uma verba e você negociou lá, tivemos toda a sua chegada. Você chegou a Fortaleza com antecedência, te recebi, e no dia da palestra a gente já estava amigo e irmão de infância, já uma coisa assim Ô, Cláudio. maravilhosa, já se conhecia, as mulheres já estavam super linkadas, tivemos aí momentos muito agradáveis, sociais, que reforçam, isso é importante, né? Sim. Essa união, mais uma vez, não é por negócio. Quem estiver fazendo negócio por negócio, fragiliza muito. É por propósito, é uma coisa mais profunda. E aí, na segunda-feira, eu com o meu BI, né, de 30 oficinas, eu louco para mostrar para o Marco, o meu BI, e eu pedi a você meia hora antes da sua palestra, nós fomos para uma sala, você sempre muito cortês, me recebeu, e ao mostrar o meu BI, você bota o seu braço aqui, por favor, o outro. Assim. Assim. Você pegou no meu braço, Assim. aqui, Uhum. e disse assim: o seu BI era o que eu tinha 3 anos atrás. Aquilo bateu um frio na minha barriga tremendo, e você segurou. Mas você não vai esperar 3 anos para chegar no BI que eu tenho hoje. E você foi mais profundo. Quantas empresas você atende hoje? E aí eu disse: eu atendo 30, 40, não lembro qual foi o número que eu disse para você na hora. E aí o Marco olhou para mim e disse: Cláudio, sua solução é muito bacana. E você não veio aqui para ajudar 30 pessoas, 30 empresas. Você veio aqui para ajudar 1000 empresas. Aquilo me deu, por isso que eu digo que você é mais um anjo do meu projeto, porque aquilo me deu uma carga nova de combustível na crença de que o projeto é este. Não saia, Cláudio, da caminhada, tá? Foque na caminhada, porque nós temos muitas famílias para contribuir. Quando eu vejo aquela sua fala e uno ao momento que a gente está contribuindo e sendo reconhecido por 16 empresas no Acre e outras tantas em Fortaleza, estou falando do Acre, mas a gente recebe esse reconhecimento em vários locais, porque a gente tira aquela oficina que não estava dando lucro e leva ela para 20%, esse dinheiro que surgiu, ele está dando oportunidade para outras pessoas, ele está gerando consumo para outras pessoas. E você disse: nós vamos fazer esse projeto influenciar mais de 1000 pessoas. E saímos dali, você deu um show na sua palestra, foram 2h30 de palestra, pessoas de boca aberta. Você levou uma tecnologia, tá, que também é muito importante a quem está nos assistindo, se conecte com hoje. Tá? Futuro não é amanhã, o futuro já é hoje. Nós é que estamos no passado, o futuro já chegou. Nós que não chegamos no futuro. Então, você entender que hoje uma oficina pode estar usando inteligência artificial, claro, ela está lá disponível.
Mas às vezes a gente se acha pequeno para aquilo que não é, tá? E aqui a gente tem que se enxachar grande, que aquilo é para a gente. E você retornou, nós marcamos uma agenda virtual e você disse, Cláudia, a partir de agora, todas as quintas-feiras nós vamos ter uma agenda de hora tal, hora tal. E no primeiro encontro, Marcos Flores já trouxe o contador, estava lá Pedrinho conosco, Pedrinho. e nós constituímos Pedrinho uma de quase empresa, 2 metros. 2 metros, e constituímos uma empresa com um relacionamento que aconteceu em um único contato. Em um único contato. E daí, o projeto O Segredo das Oficinas Lucrativas tomou uma proporção ainda muito maior, né? E hoje nós temos um produto, né, que é a Autotec, uma plataforma digital com inteligência artificial especificamente para oficinas, Talvez seja... totalmente viável, sem paradigmas, Uhum. já rodando em algumas empresas, fruto desse entendimento de que você viu no Segredo das Oficinas oportunidade, você apostou nessa parceria, não precisou a gente consolidar 10, 20 encontros, mas é conexão de propósito. Então, se eu posso colocar, né, no meu rol ali, na minha seleção de anjos, você também faz parte dela. Você foi um anjo de transformação, de me fazer enxergar que o projeto é grande, que o projeto é forte e que o projeto é próximo. E isso me leva aonde eu estou indo, sempre uma responsabilidade muito grande. Entregar o meu melhor. Cláudio, uma autoridade está sobre as nossas vidas. Gente, quando eu comecei a conversar sobre o Cláudio, né, vocês terem ideia da grandeza desse homem. Porque Cláudio é um amigo, nós nos tornamos amigos de verdade, amigos de vida. Foi repentinamente, mas não foi por acidente. Foi assim, ó. Ter as pessoas certas, conexões certas, valores certos, Cláudio, mudam os nossos destinos. Fruto do que o Cláudio está falando, você imagina, gente, você que nos acompanha, conhece da forma como nós levamos os nossos negócios e as nossas vidas. De ter uma pessoa com o valor de um ser humano como o Cláudio, que certamente, naquele momento que o Beto te resgatou, daquela primeira quebra que você teve lá atrás, ele conhecia o Cláudio, a pessoa que era. Ele falou, opa, para. E eu também reconheci quem era. Eu vi que eu tinha um diamante na minha frente. E tem pessoas, Cláudio, que são diamantes. E nós temos que reconhecer quando nós encontramos diamantes. E acho que o Cláudio, de certa forma, também me viu em mim um diamante, né, Cláudio? Gente, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com propósito. Eu lembro bem, Cláudio, que esse desafio que eu fui, acho que foi 2022, foi um negócio desse, por aí, 2022. Em outubro, né? É anual, né, Cláudio? É um projeto lindo que tem. Era segunda e terça-feira o desafio. Eu cheguei na sexta-feira. E fui com a minha esposa, fui com o Flávio. Cláudio levou a esposa dele. Nós marcamos qual foi o restaurante mesmo? Red Rock. Red Rock, né? E nós nos encontramos numa sexta-feira. Pela primeira vez eu tive com o Cláudio. O primeiro contato foi telefônico. Foi a primeira vez que nós nos encontramos. E daí para lá nós passamos um final de semana como se fôssemos amigos de ginásio. Mas meio isso, nossa época era ginásio, né, Cláudio? Parecia que nós nos conhecíamos desde menino. Então, quando chegou, Cláudio, na segunda-feira, que era o dia do evento, eu estava muito em casa. Eu não tinha só um conhecimento para fazer uma apresentação. Eu estava em casa. E estar em casa faz muita diferença. Você ser acolhido, você falou que o Beto te acolheu. Eu fui acolhido. Faz muita diferença. O acolhimento faz toda a diferença. Aquela acolhida que nada tem a ver, porque eu já estava acolhido antes de abrir a minha boca, porque eu abri a minha boca para o que eu fui contratado para falar na segunda-feira à noite. Mas eu fui acolhido na sexta, no sábado, no domingo, segunda-feira, o dia inteiro. Gente, ser acolhido, ter pessoas que te acolham, selará o teu destino. Pessoas que te acolham selará o teu destino. É um selo. Ela vai determinar o teu destino. Se você não anda com pessoas que te acolhem, está andando com as pessoas erradas. Se você anda com pessoas que não pensam e se alegram com as suas vitórias, você está andando com as pessoas erradas. Quando o Cláudio me apresentou o projeto extraordinário, o Cláudio falou e como foi exatamente assim. Daí para lá foram surgindo coisas e por isso a Autotec está aqui. Está marcada aqui a Autotec, talvez seja uma das soluções digitais para oficinas mecânicas.
talvez entre as mais inteligentes e funcionais do Brasil, com toda certeza. Não é porque tem o meu DNA, porque o DNA é do Cláudio. Eu sempre falei, Cláudio, eu jamais falarei da Autotech, de uma apresentação que não seja através de você. Porque a autoridade dos números que estão ali é do Cláudio, não é meu. O que nós fizemos aqui com a estrutura nessa nossa sociedade, nesse nosso negócio, de pegar aquilo que nos complementam. Então, eu tenho facilidades em outras áreas, tenho enormes desconhecimentos em muitas outras, e o Cláudio, como eu falei, é um doutor, é um cientista nessa área. Gente, eu vou falar uma coisa, eu fico muito em paz. Eu sempre falo, Cláudio, que eu oro a Deus para num dia de uma apresentação minha em público, tomara que queime a luz do Data Show. Farley está ali, sempre falo, Farley, a minha melhor apresentação vai ser num dia em que vai queimar a luz do Data Show. Em que as pessoas verão e perceberão que o que eu irei apresentar não estão em slides, estão em mim, como está em você. Então, essa autoridade que tem da Autotech é fruto de observação, inteligência e pesquisas do Cláudio. Nós apenas criamos um modelo de digitalizar, de impulsionar, e nós estamos caminhando agora para um nível cada vez mais assertivo, porque foi como o Cláudio falou, como dar certo projetos de observadores da vida, que a única coisa que nós nos propomos a fazer, Cláudio, é não seguir o caminho de ninguém. Nós não queremos, nós somos pessoas, Cláudio, genuínas nas nossas ações. E pessoas que são genuínas nas nossas ações, elas não olham para os lados para copiar. Elas só olham para o alto para saber o que virá de novo. O que nós procuramos, a nossa essência não tem a ver nas coisas que já existem. Isso não quer dizer, Cláudio, que isso nos coloca na posição melhor do que ninguém, mas o nosso DNA... Lembra da mesmice? Nós somos homens que a mesmice, nós temos repulsa à mesmice. Nós não conseguimos sentar com a mesmice na mesa durante um tempo. Há pessoas que se conformam com a mesmice. Há pessoas que estão fazendo aquilo, e não estou falando de uma ação repetitiva de uma função, estou falando de mentalidade, de visão de vida, de servir as pessoas, de estender a mão para as pessoas. Tem pessoas que não vivem essa realidade e está tudo bem. Pessoas que não vivem mesmice jamais olharão para os lados. A 2D fará agora 15 anos, né, Farley? Farley está ali, está comigo desde o início. Desde o início. Mas desde o início. Como o Farley fala, nós nos conhecemos há 15 anos atrás, mas ele fala há 30 quilos atrás, né, Farley? Nós conhecemos dele. Eu tô bonito, não tô, Cláudio? Sempre. Farley, há 30 quilos atrás eu conheci o Farley. Mas, cara, o Farley tá ali. Eu nunca, mas nunca com caixa, nunca entrei em nenhuma plataforma, em nenhum site, nenhum aplicativo de nenhuma consultoria. Por quê? É porque eu sei muito, porque eu sei pouco. Eu sempre vou saber pouco, eu me coloco numa situação de saber pouco. Quem fala se eu sei muito ou se eu sei pouco é quem me ouve. Quem me ouve que vai ter essa percepção do quanto eu sei. É uma responsabilidade, uma atribuição de quem me ouve. Se eu sei muito ou se eu sei pouco. Mas uma coisa eu afirmo para você, meu irmão. Eu nunca entrei em nenhum site, nenhum aplicativo, de nenhuma consultoria para saber como é que é o modelo e o que ela faz. Porque aquilo que aquele empresário, ou aquela empresária que tem aquela consultoria, foi algo dos céus que direcionou a vida dessa pessoa, desse empresário, a revelar aquilo a ela. E as revelações e as direções, elas são personalísticas. Quando você quer viver algo de verdade, seja personalístico. E o que é personalístico, fala assim, não olhe para os lados, não olhe para o seu vizinho do seu apartamento do lado, ou da sua casa no seu condomínio. Aquela é a vida daquela família. A vida da sua família é da sua família. E essa forma personalística, ela te dá uma liberdade de criação. A condição de você ser personalístico não te coloca melhor do que ninguém. Só tem um DNA da tua assinatura, da minha assinatura e da tua assinatura que está nos acompanhando. Então as pessoas reconhecem quando há uma assinatura genuína, que não quer dizer que é bom e nem quer dizer que é ruim. Ser personalístico não qualifica a condição, ela só condiciona.
A diferença entre qualifica e o que condiciona é que aquela condição é a assinatura do Cláudio. Se ela é boa ou ruim, Cláudio, não é o nosso papel julgar. Nós sempre faremos para que a nossa assinatura, o nosso modelo, ele seja realmente não só uma condição, mas ele tem uma ótima qualificação. Mas a qualificação nunca caberá aos nossos olhos. A qualificação caberá aos teus olhos. E pessoas que não vivem na mesmice não estão nem aí para os olhos que irão olhar. Tem a ver, fala assim, qual é o teu lugar? O teu lugar é permanentemente se mover na direção do que parece ser correto. E aí surge a Autotec, nessa nossa dinâmica de vida, que é uma empresa, é um bebê ainda, né, Cláudio? Mas é um bebê que vai ser cada vez mais ouvido, cada vez mais falado no Brasil, porque não é que ela está nas mãos certas que as minhas mãos, está na mão certa porque está na mão do Cláudio. Gente, eu não tenho autoridade nenhuma para falar para nenhum reparador, gente. Eu tenho autoridade sobre outras áreas, mas sobre outras áreas essa autoridade não me foi dada. Então essa honra, Cláudio, de nós construirmos a Autotec com essas soluções, gente, isso é honra do Cláudio. O que eu fiz foi também impulsionar através dos modelos da 2D. A 2D é uma empresa também muito acolhedora, né, Cláudio? A nossa assinatura, você pode chamar o que você quiser da 2D, você quer ir nas nossas redes sociais, aqui a 2D, você vê que a 2D é uma empresa que ela é uma mistura de muita coisa, você vê muita inovação, muita coisa, você vê muitos projetos que eu me envolvo, mas a maior marca da 2D é uma empresa acolhedora, eu pegando uma palavra sua. Ninguém que estiver sobre os meus olhos, sobre os olhos da minha empresa, não será acolhido. A palavra acolhimento parece ser uma palavra tão sem propósito dentro do que nós fazemos. Nós somos empresários, né, Cláudio? Trabalhamos cada vez mais no ambiente digital. Mas, gente, essa dualidade entre aquilo que parece ser muito moderno e aquilo que são verdadeiros princípios são assinaturas. Que as nossas assinaturas ela tem essa dualidade, que ela tenha o acolhimento e ter a ousadia de caminhar sobre algo que nunca foi feito. O nosso papel como, também, vou me colocar nessa posição de cientista também, cientista da vida, sabe, gente? Eu não quero me colocar que cientista é aquele que sabe muito, mas como observador, cara. Um observador da vida é que o nosso propósito, nós temos a ousadia, nós temos a coragem, o discernimento e também ter profundidade e ter maturidade do quantas vezes nós iremos errar. É impossível construir coisas que nós estamos fazendo e construindo juntos, Cláudio, se você não ousar errar as questões. Eu garanto a você, se abrir um concurso público hoje para qualquer área, uma área que nós não militamos, a pessoa que vai tirar o primeiro classificação no Brasil em qualquer concurso que se abra, ela começou com muitos exercícios, errando, apagando e refazendo. E ela chegou lá, e essa vaga é dela. Então, que Deus nos dê, Cláudio, discernimento de como observadores nos colocar nos lugares que aquilo que nós fazemos sempre será sugestionado aos observadores da vida, que são quem nos acompanham, sejam clientes, sejam amigos, sejam familiares, sejam pessoas que apenas observam por enquanto o nosso trabalho e vê que o nosso propósito é ser relevante, não é ser importante. Tem muitas pessoas importantes aí na vida. O nosso presidente é um homem importante. Os nossos ministros são pessoas importantes. O prefeito da sua cidade é uma pessoa importante. Muitas pessoas são importantes. Mas nós temos que colocar na nossa mesa as pessoas relevantes. Que Deus nos dê discernimento, sabe, Cláudio? De toda vez que você encontrar pessoas relevantes, como a vida nos conectou. A vida nos conectou por algo que parecia só uma tecnologia, né? Uma live no balcão automotivo. Depois nós nos conectamos, mas o que nos trouxe aqui é a relevância dos homens que nós nos tornamos, que foram construídos através de dores, de perdas e de muitos espinhos na nossa vida. Sigam o que ele faz, sigam, quando eu falo sigam ali nas redes sociais, o esforço que nós fazemos, né, Cláudio? E fazemos esse esforço por comprometimento e por responsabilidade daquilo da autoridade que foi nos imputado a nós. A autoridade está sobre a minha e a sua vida, não tem a ver com o cargo que nós ocupamos, com empresas que nós trabalhamos, nem com o nome dos nossos negócios. Aonde nós formos, uma autoridade nos acompanhará. E isso, muitas vezes, Cláudio, é o que fazem com que pessoas que nos assistirão, pessoas que assistirão no seu momento, se perderão, imaginando que cargos e crachás poderão substituir valores e princípios que sempre acompanharam pessoas.
nós fomos escolhidos, nós fomos ali acolhidos e escolhidos em momento que nós não tínhamos mais crachá para oferecer a ninguém, nós não tínhamos posição para oferecer a ninguém, mas um acolhimento mudou os nossos destinos. Cláudio, uma série de pessoas que vão nos assistir também são pessoas do seu público, que são um público que é um público específico, e cada um vai ver isso no seu tempo. Mas muitas pessoas que verão, Cláudio, realisticamente entenderão e estão vendo uma realidade de não mais do que está vendo pessoas empresários que parece que prosperaram, porque algumas pessoas que nos verão nesse momento, Cláudio, estão escolhendo as contas para pagar. Algumas pessoas que estão nesse momento estão pensando em que escola vai rematricular os filhos no ano que vem, porque esse ano deu muito errado. Algumas pessoas que estão aqui estão com contras e aluguéis atrasados. Você fala para um público que são reparadores. Muito do público que você fala são homens e mulheres que dignamente metem literalmente a mão na graxa. E essas pessoas que metem a mão na graxa podem não ter a justa recompensa na sua casa. Estou falando de dinheiro. Estou falando de recursos para que aquelas pessoas possam dar mais dignidade e renda. Cláudio, como você fala para um público muito específico, o que você falaria para esses homens e para essas mulheres que hoje nas suas casas têm as suas geladeiras mais vazias do que elas gostariam de ter? Importante. O que é que a gente fala nesse momento? Primeira coisa, eu posso dizer que o projeto hoje, ele é uma alternativa para você que é empresário, que está buscando alguma metodologia, um caminho para você prosperar dentro do seu negócio. Mas hoje nós temos a capacidade, posso dizer já a autoridade, sim, porque a autoridade vem quando a gente testa e valida em várias empresas. Nós temos cases, tá, para contar, cases para mostrar. Então nós estamos hoje habilitados a entregar à sua oficina um diagnóstico profundo. Nós estamos possibilitados, diante desse diagnóstico, modelar a sua oficina, que isso é diferente. Uma coisa é dizer qual o problema que você tem. O outro, eu consigo desenhar como você deveria estar. E nós estamos também preparados para fazer essa transição de onde você está para onde você deveria estar, tendo mais ganhos, remunerando melhor o seu trabalho. Então, isso hoje é produto, sim, isso é metodologia, sim, e ficamos totalmente à disposição para levar isso para dentro das suas empresas. Mas eu diria também o seguinte: nós somos uma solução no mercado, não somos a única. Não quer dizer que a solução Sol é a melhor, Marco. Existem outras no mercado tão boas igual. Então também não fecha os olhos de conhecer novas soluções. Você tem que estar com a cabecinha fora da sua empresa e ouvir o Cláudio, o A, o B, o C. Mas escolha um modelo e ponha em prática. Isso vai exigir de você uma mudança de postura, que talvez seja a coisa mais difícil, quebrar um hábito para entrar numa nova postura, tá? Esse aí talvez seja o grande problema que acontece dentro da cabeça do empresário, e aí eu reforço, tá, Marco? Esse reparador, na última pesquisa que eu fiz, 55% são ex-mecânicos, eles não estudaram gestão. Eles estudaram lá mecânica, eles estudaram lá a parte técnica. E aí, dentro dessa percepção, ele quebrar esse paradigma, buscar uma solução e fazer acontecer. O mercado, todo o mercado de reparação, ele vem dentro de a gente conhece a cadeia, né? Vem lá da fábrica, que hoje está lá na indústria 4.0, passa pela distribuição, que hoje eu posso avaliar que no Brasil as empresas estão muito bem posicionadas em termos de gestão, transita aí pelas autopeças e ela afunila em termos de entrega lá na oficina, no reparador. E no caminho inverso, o cliente entra pelo reparador. Então, também uma coisa que eu acho que é uma reflexão para esse momento, aí não estou mais falando com o proprietário, o dono da oficina, mas estou falando com todos os players desse jogo. Eu acho que também é um momento para a fábrica fazer uma reflexão, o distribuidor fazer uma reflexão de como ele pode ajudar nessa corrente do bem, de como ele pode canalizar, tá? Essa voz, esse insulto de deixar o nosso reparador mais preparado. Quanto mais o reparador estiver, né, preparado em termos de negócio, mais o nosso canal vai fluir com saúde, com muita mais tranquilidades, vamos dizer, financeira, dando muito mais harmonia. Então, você que é reparador, procure ver as soluções e leve uma solução para sua empresa. Você que está na rede, procure ver como você pode acolher esse reparador e levar essa condição de ele se tornar um
Não mais um empreendedor amador, mas sim já um gestor operacional ou estratégico. E aí, junto de tudo isso, você vê que você pode sair de um estágio de ter um sistema até um estágio de ter uma plataforma digital com inteligência artificial num prazo muito curto. Quem vai dar essa velocidade é a sua mente e a sua atitude. Ô, Cláudio, você vê a relevância que você está falando, né? Eu interpreto que os reparadores, em toda a cadeia, ele é a pessoa mais preciosa em todo o processo. Porque se não houver esta pessoa, o aplicador, simplesmente o segmento seria implodido. Absolutamente implodido. Não colocando no lugar menor todos os outros elementos, varejo, distribuição, as pessoas que ocupam dignamente os cargos em outras operações. Mas se não for o aplicador, o nosso segmento não existiria. E é comum que os aplicadores, estou falando dos mecânicos de uma forma geral, talvez seja meio comum, né, no jargão, a mão na graxa na mão, não é isso? E parece que aquela graxa na mão, eu gostaria que nós, ou pelo menos uma reflexão aqui nesse momento, né, enquanto você estava falando, eu nunca havia pensado sobre isso, mas me veio claramente, enquanto muitas pessoas veem um mecânico com a graxa nas mãos, chegando nos seus balcões de autopeças para comprar mercadoria, ou com aqueles mecânicos com as mãos na graxas, nas oficinas em todo o Brasil, eu consegui ver pela primeira vez, Cláudio, eu estou no mercado há muitos anos, mas pela primeira vez, ao invés de ver graxas na mão, eu vi como se fosse ouro em pó nas mãos daquelas pessoas. Então, aquilo que você que vai nos ouvir, você que nos acompanha, seja de qualquer segmento específico, né, de qualquer elo da cadeia, eu acho que essa reflexão eu nunca tinha pensado nisso. Que enquanto tudo depende de observação, lembra que nós estamos falando de observação, nós somos observadores, né? E eu nunca tinha observado que aquela graxa é o ouro do segmento. Então, tudo aquilo que é precioso a gente tem que cuidar. Você estava falando aí das indústrias, dos distribuidores, dos varejos, de cada vez mais levar qualificação àquele que de verdade demonstra o ouro nas mãos. Então, tudo na vida não está relacionado ao que está acontecendo, não está relacionado aos olhos de quem vê. Gente, milagres acontecem aos olhos de quem vê. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Para um homem ou para uma mulher que vive uma separação, para um homem ou para uma mulher que vive um momento em que o casamento acabou e que em uma mesa no restaurante ao lado tem uma família com 2 filhos vivendo um momento maravilhoso e precioso, aquela família que está num jantar comum, porque é só mais um jantar na vida deles, ali você vê paz, vê harmonia. Para eles é uma condição normal, gente. Eles nunca vão ver que eles estão vendo um milagre, um ouro nas mãos. Sabe quem vê esse ouro nas mãos? É quem está na mesa ao lado, que está passando por um problema de separação terrível, seja ele homem, seja ele mulher, que não consegue nem perceber que naquela mesa ao lado parece ser tão normal que ali está acontecendo um milagre que não acontece na vida dele. Então, aos olhos do observador, e nós somos observadores da vida, nós observamos da forma como acontece, sobre a nossa ótica. E a nossa ótica, Cláudio, eu acho que nesse nosso bate-papo aqui, é entender que aquela graxa nas mãos é o ouro do segmento. Ali está o ouro. Não é isso, irmão? Então, Cláudio, vamos chegar aqui às considerações finais. 1h09. Farley tá. Você não consegue ver, mas ele está com um cronômetro ali, tá assim para mim, né, Cláudio? Ali, ó, 1h09, 1h09, 1h09. Vai lá, aí, live e podcast do Marco não é mesmo que 1h40. Não, a gente vai pegar aqui as considerações finais, Cláudio. Antes de mais nada, queria agradecer de verdade a Deus por colocá-lo na minha vida, de verdade por uma conexão de um telefonema. Eu lembro exatamente onde eu estava, eu lembro que dia era uma sexta-feira, era final de tarde, quando você me ligou, isso em 2022, talvez setembro, mais ou menos esse período de quase 2 anos atrás, mais ou menos isso, né? De quase 2 anos atrás, e caminhamos muito e a vida nos conectou. Então, de verdade, eu poderia enaltecer aqui muitas coisas do Cláudio relacionado à vida empresarial dele, mas eu queria agradecer a Deus pela tua vida, pelo presente que você, da forma que você me acolheu,
Agora nós tivemos lá na Autop, que começou dia 21, 22, acho que foi dia 22 de agosto, meu aniversário foi dia 20 de agosto. E o Cláudio, ele fez uma surpresa na casa dele, ele e a Isabel, que é a esposa dele, fez uma surpresa para mim, gente. Convidou pessoas muito queridas, pessoas conhecidas, muito queridas. Ele me acolheu na casa dele. A minha família não podia, era meu aniversário, para mim foi difícil, porque pela primeira vez eu passei o aniversário longe da minha família, longe das minhas filhas, longe da minha esposa. E não vou falar só do cuidado, vou falar dos requintes dos cuidados. Mas até música ao vivo teve. Gente, quem ama, cuida. Quem ama, acolhe. Então são pequenas coisas, Cláudio, que não tem a ver com o cargo, não tem a ver com o teu conhecimento, não tem a ver com o teu alcance, tem a ver com aquilo que você é. Porque que eu espero de verdade retribuir a você todos os dias a acolhida que você sempre me proporciona quando eu estou lá. O Cláudio, nós temos uma relação, como você percebe aqui, de 2 anos, mas parece que nós somos amigos do ginásio, como eu falei. Então, Cláudio, queria agradecer a você, de você estar aqui no Rio de Janeiro. Você veio para um evento, você está fazendo um movimento aí no Brasil, através de uma das maiores empresas do Brasil, que é a Autoglass, não é isso? Que é uma grande companhia, e você está fazendo um grande trabalho junto com a Autoglass, rodando em vários estados no Brasil. Como é que o Cláudio está fazendo? Mas eu quero agradecê-lo não pela pessoa que o negócio do Cláudio está se tornando, eu quero agradecê-lo como homem, sabe? Por tudo que você fez, por todo o cuidado, por todo o carinho, por toda a acolhida que você sempre teve na minha vida. Conta comigo de verdade, porque a vida, meu irmão, nos aliançou. Sou muito grato a Deus por tê-lo aqui como mais, como você falou a palavra anjo, como mais um anjo que Deus botou na vida. Muito obrigado, muito honrado por você estar aqui. E faça aí, meu irmão, as suas considerações finais. Marco, a recíproca é totalmente verdadeira, né? Poder revelar o anjo Uhum. que você é, né? Que você foi, né? Porque você está aqui conosco. Poder ter a oportunidade, né? De estar aqui no seu público, contando essa história, que ela traga inspiração, onde a gente possa enaltecer os momentos de dificuldade, a gente possa enaltecer essas pessoas que nos dão a oportunidade, que a gente possa entender que cada um de nós precisamos ter projeto, propósito, isso dá muito significado à vida, e dentro dos projetos e propósito, o contribuir, o doar, o entregar seja o primeiro. E isso a gente vai amadurecendo com a idade e a gente vai entendendo que os benefícios eles vêm de uma forma natural, tá? Seja ele qual for, na dimensão do que você quiser. E aí fazer um podcast com você, poder entregar isso, tá? Com você faz a diferença, porque você, o seu nível de sensibilidade, você pega em cada frase, em cada palavra, você dá uma conotação de potencialização do entendimento daquilo que a gente quer passar. Que é uma coisa interessante, às vezes a gente quer dizer, mas não consegue com as palavras expressar, e você tem essa arte maravilhosa, você dá um brilho, né? Você explode cada um dos pontos com muita sensibilidade. Então, para a gente finalizar, é agradecer a quem está nos assistindo, é agradecer especialmente a você, o seu time aqui, no nome do Farley, que é outro irmãozão, né? Uma pessoa que também nos acolheu aí, né? De grande valia. Todo o seu time tem sua identidade, eu me sinto em casa a todo tempo. E dizer também que cada coisa que você faz no segmento é contribuições para alicerçar esse setor que vem crescendo de forma muito pujante. Mas não adianta só crescer se ele não estiver crescendo de forma organizada. E você é um cara que leva a sua dose, leva seu compromisso a fortalecer cada vez mais as nossas empresas e o nosso segmento. E fica aí nossa gratidão total a todos. Gente, o que fala, Cláudio? Muito obrigado. Obrigado de verdade por você ter aceito esse convite. O que fala de um podcast como esse, né, gente? Agora é aguardar o nosso próximo episódio. Sigam o Cláudio, acompanhem o que ele faz, não como seguidor, mas como observador do que um homem como ele tem feito em todo o Brasil. Que de verdade levantem mais homens e mulheres com teu espírito em todo o Brasil. Nós teremos com toda certeza um mercado muito melhor, muito mais profundo, não pelo aquilo que nós conhecemos, não pelo aquilo que nós sabemos, mas
será melhor por aquilo que nós nos ousamos a ser, ainda que permanentemente seremos pessoas incapacitadas para construir aquilo que nós vamos construir. Mas mesmo diante dessa incapacidade, nós caminharemos sobre ela, tendo a convicção e a certeza de que o pouco que nós fazemos, Cláudio, significa muito para quem faz o pouco do que nós fazemos. Gente, muito obrigado, nos acompanhem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço.